O Polo Norte magnético está correndo para a Sibéria a 25 km por ano, após picos de 55 km. Correntes de ferro derretido no núcleo alteram o campo magnético. Desde 1831, ele migrou do Canadá para a Rússia. Modelos de 2025 apontam uma desaceleração, mas ainda imprevisível. As buscas subiram por efeitos em GPS e aviação. Imaginem bússolas apontando leste em vez do norte verdadeiro até 2040. E isso impacta submarinos e aplicativos. Cientistas renovam modelos a cada 5 anos. E isso pode se conectar a inversões polares antigas. Fiquem ligados nas transformações da Terra. Previsões indicam ritmos mais lentos, mas pode voltar a acelerar, afetando auroras e o clima espacial. O polo magnético norte da Terra ele continua derivando, continua se afastando de um ponto que ele estava a uma alta velocidade e ele já cruzou o meridiano primário, que a gente chama. Você sabe o que é meridiano primário? Você sabe por que o polo magnético está derivando assim? Nós vamos tentar entender tudo isso, mas não precisa fugir para a montanha, que nada de mal vai acontecer com ninguém. Combinado? Vamos entender tudo isso. Vamos falar dos polos magnéticos da Terra. O polo, uma grande questão, né? Muita gente pergunta, muita gente fica desesperada. E aí, o polo magnético da Terra vai reverter? O que vai acontecer quando tudo isso, né, se trocar? Vai todo mundo morrer? Calma, não precisa ninguém fugir para lugar nenhum, não vai acontecer nada de grave, eu vou explicar para vocês. Mas o polo norte magnético da Terra, isso aí já vem sendo observado há pelo menos uns 20 anos, ele está derivando, que a gente chama, né? A deriva do polo magnético. O polo norte, ele ficava ali perto do Ártico, né? Pertinho do Ártico ali, e ele já está derivando, ele está derivando bastante, ele já está entrando pelo oceano e tudo mais, e está chegando, já cruzou, na verdade, e esse vídeo é para explicar isso para vocês, que ele cruzou o que a gente chama de meridiano primário. Isso mesmo, o polo norte magnético cruzou o meridiano primário. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando essa deriva do polo norte magnético. A deriva dele estava numa velocidade muito alta que foi necessário até mesmo fazer um novo chamado World Magnetic Model, que é o modelo magnético mundial. Esse modelo é o modelo que é usado para calibrar todos os sistemas de navegação. Então, o seu GPS ou a bússola, vamos pegar a bússola, né? Não adianta você pegar uma bússola, colocar ela aqui e medir aquele norte. Você tem que descontar a declinação magnética, que a gente chama. Para isso, você precisa saber aonde estão os polos magnéticos. Onde está o polo magnético norte, onde está o polo magnético sul. E isso, essas linhas todas, elas variam de acordo no planeta. Por exemplo, né, quem vive na região sul do Brasil sofre mais ainda com isso, porque existe a anomalia magnética do Atlântico Sul. Então você tem que pôr uma correção a mais. Então esse World Magnetic Model ele serve para isso, para que os sistemas de navegação sejam calibrados de acordo com a posição dos polos magnéticos. E isso, na verdade, era para valer durante um período de tempo bem longo, era para valer, por exemplo, por uns 10 anos. A cada 10 anos era feito um novo World Magnetic Model, mas devido ao fato do polo magnético norte estar derivando a uma altíssima velocidade, o pessoal que cuida disso aí precisou revisar esse modelo e refazer outros modelos. Então foi feito um modelo no início de 2019 e agora, acabou de ser lançado, agora em dezembro, um novo modelo magnético mundial, já levando em consideração toda essa deriva. E provavelmente, não sei o que eles vão fazer, eles vão acompanhando isso, né? E à medida que for necessário, eles vão lançando outros modelos magnéticos. Aí, de novo, é importante para quê? Para manter os sistemas de navegação, os sistemas de posicionamento GPS, as bússolas, tudo funcionando corretamente, satélites e tudo mais, você precisa ter esse World Magnetic Model atualizado. Então essa que é a grande questão. Por que o campo magnético está sofrendo essas alterações? A gente não sabe. Campo magnético terrestre é algo muito, muito complexo. Para quem não sabe ainda, né, como que é criado o campo magnético da Terra, a Terra possui dois núcleos, né, o núcleo interno, que a gente chama,
que ele é sólido, e o núcleo externo da Terra, que ele é um negócio ali meio liquefeito, digamos assim, constituído ali de ferro, principalmente, e a movimentação do núcleo externo ao redor do núcleo interno gera esse atrito, essa fricção, e essa fricção que acaba gerando, então, o campo magnético terrestre. Não é algo simples o campo magnético terrestre, ele é mais ou menos alinhado norte-sul, mas ele sofre essa variação. O que os pesquisadores têm notado é que nos últimos anos o campo magnético vem enfraquecendo e o polo magnético norte vem derivando. Será que o campo magnético vai reverter, ou seja, o norte e o sul vão trocar? Isso já aconteceu na história da Terra. Não é uma novidade reverter o campo magnético da Terra, tanto quando a gente pega amostras ali do assoalho oceânico, principalmente da cordilheira mesoatlântica, a gente consegue ver as rochas escuras e mais claras, e aquelas bandas escuras e claras, elas mostram realmente isso, que foram os momentos em que ocorreram a reversão do campo magnético. Para a biologia, ou seja, para seres vivos e tudo mais, até hoje não foi notado nenhum efeito. Esse evento de reversão do campo magnético nunca teve um efeito notável. Por exemplo, não está associado a uma extinção em massa e nem nada disso. Então, não teria efeito nenhum. O campo magnético vai reverter e nós vamos continuar aqui numa boa. A única coisa que nós vamos ter que mudar ou recalibrar são todos os sistemas de posicionamento, calibrar todos os sistemas de coordenadas e algumas, né, pistas de voo em aeroporto, que elas são nomeadas de acordo com a direção para onde elas estão, né, norte 30 e tal, sul tal, isso aí vai ter que mudar, porque nós vamos ter uma reversão do campo magnético. A reversão vai acontecer? A gente não sabe. O campo magnético ele pode voltar a ficar mais forte? Pode, a gente também não sabe se isso vai acontecer ou não. Porque hoje é que nós temos a tecnologia para poder estudar todas as variações que acontecem com o campo magnético da Terra. Então, é um tema muito complexo, não é um tema simples, não é um tema fácil, e não se apegue ao sensacionalismo. Primeira coisa, não leia nada sobre isso em jornal nenhum, em revista nenhuma, em um site, em UOL, G1, nada disso, porque eles não vão saber do que eles estão falando, eles vão na vibe do sensacionalismo, tá? Ah, vai reverter o campo magnético, o polo magnético norte tá derivando muito. Por que isso está acontecendo? Pode ter alguma heterogeneidade. O núcleo externo da Terra, ele não é uma coisa lisinha, bonitinha. Ele tem heterogeneidade, ele tem lugar que ele tem uma densidade maior, outros que ele tem uma densidade menor, tem uma concentração de ferro maior de um lado do que do outro. Isso tudo pode causar essa deriva do polo magnético norte. Agora, uma coisa, há 20 anos, o polo magnético vinha derivando a 55 km por ano, né? A cada ano ele andava 55 km no sentido do meridiano primário. Eu não falei do meridiano primário ainda com vocês, vou falar. Agora, a velocidade dele diminuiu um pouco, ele continua derivando, mas ele deriva agora a 40 km por ano. A cada ano ele anda 40 km. O que aconteceu é que ele cruzou o que a gente chama de Prime Meridian, ou meridiano primário. O que é o meridiano primário? É o meridiano que passa ali em Greenwich, tá? Não é que ele cruzou aqui Greenwich, na Inglaterra, não. Ele veio derivando ali pelo norte e cruzou. Eu vou ler aqui para vocês a cor das coordenadas onde está o campo magnético. Em fevereiro de 2019, o polo norte magnético estava nas coordenadas 86,54 norte, ou seja, não é o 90, e 170,88 leste, tá? Dentro do Oceano Ártico. E o polo sul magnético estava localizado nas coordenadas 64,13 sul e 136,02 leste, que é um pouco fora ali da costa da Antártica. Por isso que a gente precisa, quando vai usar, descontar a declinação magnética. Se você quer que sua bússola aponte para o norte verdadeiro, você tem que tirar a declinação magnética. Isso é feito, os GPS têm isso, e por isso que existe esse World Magnetic Model. Eu vou deixar os links aqui nesse vídeo do World Magnetic, WMM que eles chamam. Você entra lá, tem os dados que eles usam, tem o software que eles usam, tem o código computacional que eles usaram para fazer tudo isso. Tá tudo ali explicadinho o que é. Então, de novo, não acredite e nem se apegue a sites sensacionalistas e ao pessoal que não entende dessa área, porque
é um tema muito complexo e é um tema que está, assim, digamos, prestes a se tornar algo muito sensacionalista. Porque o cara pode chegar e falar assim, ó, tá vendo? O polo norte magnético está derivando. Ó, os polos magnéticos da Terra vão sofrer uma reversão e vai todo mundo morrer. Não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. A biologia nós nunca vimos efeito nenhum na biologia dos eventos de reversão do campo magnético. Então, fiquem tranquilos, não fujam para as montanhas, não acredite em qualquer um, não acredite em mim também não, viu? Vai aí, pesquisa direitinho, pode vir me refutar aqui que não tem problema nenhum, mas os links estão aí na descrição para você consultar e para você entender um pouco melhor isso, se você quiser também, obviamente, tá? O pessoal que trabalha nessa área, que estuda essa área, o pessoal da geofísica, principalmente, da dinâmica, né, da Terra, da geodinâmica, que a gente chama, eles são interessados nisso, eles continuam acompanhando o polo magnético e, se precisar, eles vão lançar outros modelos. O que está falado agora é que o próximo modelo sai em 2025, mas pode ser que saia antes, dependendo de toda essa deriva aí do polo norte magnético da Terra. Lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que o polo magnético norte está derivando em direção à Sibéria? Teve até que fazer um novo modelo magnético mundial por conta disso e tudo mais. Muitas pessoas vieram aqui falar que era algo sobrenatural, falar que era o fim da humanidade, falar que agora não tinha mais vez, mas nada disso. Os pesquisadores usaram a ciência e conseguiram descobrir o que está acontecendo. Tem uma resposta para isso. E a resposta não é nada sobrenatural, não é nada de outro mundo e não é nada que vai acabar com a vida no nosso planeta. Então, o campo magnético da Terra é um tema que sempre causa fascínio, que sempre alimenta muitas teorias de conspiração. O pessoal sempre é preocupado com a reversão do campo magnético. Quando que vai acontecer? O que vai acontecer quando o campo magnético reverter? Vai todo mundo morrer? O planeta vai acabar? Nada disso, fiquem tranquilos, tá? E atualmente, ou nos últimos anos, toda essa discussão ganhou ainda um ingrediente a mais. Por quê? Porque começaram a medir o campo, o polo magnético norte, né, que é pouco diferente do polo geográfico norte, e as medidas mostram que o polo magnético ele está migrando, ele está derivando, o que a gente chama. Ele ficava ali perto do Canadá e ele está indo em direção à Sibéria. E o problema é que ele está indo de forma muito rápida. Então, você junta isso, junta o fato de pouquíssimas pessoas saberem o que é o campo magnético da Terra, e junto o fato de reversão, alienígenas e tudo mais que vocês conhecem, esse pacote completo aí que o pessoal fala, e a partir disso criaram as mais diversas teorias. O problema é que existe a ciência, e uma ciência muito bonita da qual eu faço parte, que é a geofísica e a geologia, e ao estudar todos os dados que a gente adquire do campo magnético e entender o que está acontecendo com o planeta, nós temos uma resposta agora para o porquê que está tendo essa deriva. Não é nada disso, não é nada assim assombroso. Antes de eu entrar no tema de contar isso, vamos contar um pouquinho da história, né? A determinação da posição do polo magnético norte da Terra, que fica lá em cima, lá perto da Sibéria, no Círculo Polar Ártico e tudo mais, foi feito pela primeira vez em 1831 pelo Ross e depois em 1904 pelo grande Amundsen, esse pessoal que era muito louco. Eles pegavam nessa época, né, 1800 e alguma coisa, entre metade dos anos 1800 até começo dos anos 1900, eles se aventuravam para ir para essas regiões aí insólitas do planeta Terra, e eles foram muito importantes porque eles faziam medida. Óbvio que a medida deles não era uma medida muito precisa, mesmo por conta da época e mesmo pelo fato da medida ser feita em solo. Medir o campo magnético em solo, você consegue tudo mais, você tem hoje magnetômetros, equipamentos bem desenvolvidos para isso, mas na época você não tinha, e isso causava uma incerteza muito grande. Desde 1999, mais ou menos, o campo magnético da Terra ele vem sendo monitorado dioturnamente por satélites na órbita da Terra. Então, o campo magnético começou a ser monitorado e não só o campo magnético, como também a posição dos polos magnéticos da Terra, tanto o polo magnético norte como o polo magnético sul. O campo magnético, a geração dele,
é um fenômeno que acontece no interior da Terra, lá no dínamo da Terra que a gente fala, na velocidade, na diferença em o fluxo ali do núcleo externo atritando com o núcleo interno da Terra. Isso gera o campo magnético. Existe também as diferenças, as anomalias que acontecem numa região muito importante do nosso planeta, que é a fronteira entre o núcleo e o manto. Então tudo isso aí é que acaba gerando o campo magnético. O que a gente vê aqui na Terra nada mais é do que uma assinatura do que está acontecendo no interior do planeta. Porém, isso é muito importante hoje por conta da navegação. É o campo, é a posição do polo magnético, é o campo magnético, a deriva da posição do polo magnético e tudo isso que faz com que a gente possa ajustar nossos GPS para poder, então, ter uma navegação perfeita, precisa. Isso grandes navios, aviões e todo mundo usa isso. A declinação do campo magnético que a gente chama, que é essa diferença entre o geográfico e o magnético. Só que essa deriva do polo norte rapidamente em direção à Sibéria fez com que os nossos modelos magnéticos ficassem obsoletos. Tanto que eu fiz vídeo aqui no canal mostrando o novo modelo magnético que foi feito em 2019, considerando já essa posição, essa deriva do polo norte magnético. Então essa é a história do que está acontecendo. A grande questão, e até naquele vídeo lá eu falei, é por que está acontecendo isso? O que acontece com o planeta Terra que faz com que o polo norte magnético esteja derivando e derivando rapidamente? A grande questão é a velocidade, ele está indo muito rápido em direção à Sibéria. O que está acontecendo aí com o planeta Terra que está gerando isso? Então é aí que surge o artigo que eu vou deixar lá no Sparkle. Para quem entrar lá na minha comunidade vai ter o artigo de presente para vocês, um artigo que saiu na revista Nature Geoscience, é o braço da Nature que cuida aí das geociências, e nesse artigo os pesquisadores concluíram o que pode estar afetando, o que está afetando, porque na verdade foram vários modelos que eles fizeram, o que está afetando essa deriva do polo norte magnético em direção à Sibéria, e é isso que eu vou contar para vocês agora, porque é algo assim realmente espetacular. O campo magnético da Terra, ele é influenciado, né, como eu falei, pelo que a gente chama de fronteira manto-núcleo. Então tem uma fronteira ali entre o manto e o núcleo da Terra que influencia o campo magnético. Nessa fronteira é que a gente encontra os fluxos magnéticos, e esses fluxos é que acabam influenciando a posição do polo magnético. E aí o que acontece? Bem embaixo da Sibéria e embaixo do Canadá existe o que a gente chama de lóbulos de fluxo negativo. É como se fosse uma anomalia magnética negativa. Tem duas, uma que fica embaixo do Canadá e uma embaixo da Sibéria. O que acontece nos últimos anos é que o lóbulo que fica embaixo do Canadá sofreu um alongamento. E esse alongamento reduziu de forma significante a assinatura do campo magnético na superfície da Terra. Como reduziu essa intensidade do campo magnético na superfície da Terra, o que aconteceu? O polo magnético migrou para a Sibéria mais rapidamente do que se esperava. E aí você pode perguntar, o que está causando esse alongamento no lóbulo aí embaixo do Canadá? Bem, de acordo com os modelos mais recentes, esse alongamento é uma combinação entre o fluxo que acontece no núcleo da Terra e uma difusão magnética que acontece ali. Esses efeitos causaram uma alteração no padrão do fluxo no núcleo da Terra. E a consequência de tudo isso é essa migração que foi apresentada então. Então é isso que está acontecendo no interior da Terra. Teve uma alteração no fluxo ali do manto, e essa alteração no fluxo causou esse alongamento do lóbulo, e com esse alongamento do lóbulo a gente teve a migração do polo magnético norte em direção à Sibéria. O que é importante de tudo isso? O importante é que agora os pesquisadores sabem o que está causando isso, então eles conseguem monitorar, eles conseguem entender a causa de tudo isso. E isso é que é o importante, porque aí, monitorando, eles vão saber exatamente para onde que vai. E para onde que vai o polo norte magnético?
Os pesquisadores fizeram aí seus modelos e mostraram que o Polo Norte magnético vai continuar migrando, seguindo essa trajetória que ele está seguindo, e vai andar entre 390 e 660 quilômetros a mais na direção da Sibéria. Isso é o que eles já estão prevendo com os modelos que eles criaram, e eles vão continuar monitorando. Qualquer alteração que acontecer na fronteira manto-núcleo, qualquer alteração no fluxo dentro do núcleo da Terra, isso aí pode mudar. E é aí que vem a outra pergunta, né? Será que esse polo ele volta para o Canadá algum dia? Será que ele começa a fazer o caminho oposto? Os pesquisadores falaram que depende dessas alterações. Então eles continuam monitorando, continuam entendendo tudo isso para poder saber como que isso vai acontecer. Por que eles precisam monitorar? Porque se essa variação começar a ficar muito rápida, mais rápida do que é hoje, mudar muito drasticamente, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ir lá no modelo magnético mundial e alterar o modelo magnético mundial, porque é esse modelo que rege tudo que a gente usa como navegação na Terra. Então, essa que é a importância de você estar monitorando o campo magnético do planeta. O importante é que hoje nós sabemos o que é, sabemos a causa, monitoramos ela e sabemos como explicar tudo isso, e não é nenhuma explicação sobrenatural, nenhuma explicação de outro mundo, é uma coisa que está acontecendo dentro do nosso planeta. Então tá aí a geofísica e a geologia dando uma resposta muito importante para um problema que vinha aí atormentando a cabeça dos cientistas. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Agora, com esse monitoramento que eles têm, com esses dados de alta resolução que eles adquiriram, eles conseguem fazer tudo isso. Ficou